Olá, bom dia. Sou David Borja, moro em Rio de Contas, na Bahia, na Chapada Diamantina. Nasci no Equador, em Quito, na capital, cidade grande. Cresci e nasci e estudei tudo nessa cidade. Quando acabei o colégio, eu fiz faculdade de ecoturismo. Depois de uns anos estudando, comecei a trabalhar num projeto de cicloturismo na cidade e no rural. Trabalhei na implementação de ciclopasseios e de ciclovias na cidade de Quito. E pelo trabalho e pela ONG que eu trabalhava, fui participar do Fórum Social Mundial na Venezuela em 2006, onde depois do fórum empreendi uma viagem. Sempre empreendi uma viagem atrás dos conhecimentos da permacultura. Já tinha estudado uns anos antes, já tinha feito uns cursos, mas eu queria ver na prática. Então saí na busca de aprender e conhecer comunidades, experiências, sítios, pessoas que vivam e trabalhem com esta ferramenta. Agradeço à professora Felizarda pelo convite, ao Instituto Federal Baiano também pela iniciativa e por fazer acontecer estes eventos, este quarto seminário. Eu estou aqui para compartilhar com vocês uma conversa sobre a permacultura, uma ferramenta, uma metodologia para planejar assentamentos humanos sustentáveis. Sim? Para isso eu vou compartilhar a minha tela e começamos. Aqui a permacultura, como eu falei, é uma metodologia que se baseia no conhecimento ancestral e no conhecimento científico para planejar assentamentos humanos sustentáveis. Quando falamos de assentamentos humanos, pode ser desde uma família, uma pessoa individual, uma comunidade, um bairro, uma cidade, um país, uma biorregião. Para a gente fazer isso, usamos o melhor do conhecimento ancestral, o que se viu, que serviu nos povos primitivos que conseguiram permanecer na Terra por vários milênios, e juntando isso ao conhecimento científico moderno, conseguimos criar ferramentas e estratégias para resolver problemas e criar ambientes abundantes e regenerativos, sim? Principalmente a permacultura é uma prática da ecologia, e tem muito a ver com a visão de mundo. Então, como uma nova proposta para uma reconstrução do mundo. Por isso aqui vocês veem uma imagem onde se vê um progresso quadrado, como as cidades crescem e o que estamos vendo, o caos e a problemática ambiental estão tomando conta do mundo. E aqui no outro lado, um desenho permacultural com construções orgânicas, tanto nos materiais da sua construção como na sua forma, e água e verdes plantios e flores e árvores, e energias renováveis. E essa é a proposta da permacultura, é essa mudança, sim? A permacultura tem sua origem como uma ciência, como uma disciplina na Austrália, no final dos anos 70, através dos cientistas Bill Mollison e David Homergreen. O Bill Mollison era um professor universitário, ele faleceu faz uns 2 ou 3 anos, e o David era um estudante dele. Desculpa.
E o David fez um trabalho como um TCC e o Bill Mollison foi seu tutor, e nesse trabalho os dois conseguiram sistematizar toda essa filosofia e essa ética e esses princípios da permacultura se baseando na ecologia, observando os processos ecológicos, observando os assentamentos humanos, observando tudo isso. Tá? Permacultura vem das palavras permanente e cultura, que no começo tinha mais a ver com uma forma permanente de agricultura, fazer agricultura permanente. Saiu como uma contraproposta para esse boom da revolução industrial, onde as máquinas e a tecnologia e o conhecimento que se usou para a guerra ficou aí parado, obsoleto, e teve que se usar para outras funções, e a agricultura e os agrotóxicos foram o foco disso. E depois de uns tempos se vê essa forma de ocupar o solo, de manejar o solo, essas pessoas perceberam que não era a forma mais ecológica, nem a forma mais sustentável, nem a forma mais ética de se fazer. Então, por esse motivo, no começo era ligado na agricultura, a permacultura era ligado mais à agricultura permanente, mas aí com o passar do tempo e com o aprofundamento do estudo, se percebeu que é muito mais do que agricultura, o que rodeia a nossa cultura, sino é todo um complexo sistema dentro de sistemas, onde um está interrelacionado com os outros, e todos estão de uma forma visível ou invisível conectados. Então, isso passou a ser muito mais do que agricultura, então também tem a ver com construção, com educação, com várias outras faces da vida humana. Os ensinamentos da permacultura chegam em América Latina a meados dos 80, em vários países, Costa Rica, Equador, Bolívia, Peru, Argentina, no Centro-América, e também no Brasil, em junho de 92, o Bill Mollison vem a dar um curso em Porto Alegre, e depois o David também vem várias vezes, e a partir daí aqui tem se difundido muito, e tem muitas instituições organizadas e muitos coletivos autônomos que estão praticando. Existem comunidades no Brasil com 30 anos que já estão nessa prática. E é isso. Aqui apresento o que se chama a flor da permacultura. No meio dessa flor está a ética. Como o eixo, os pilares da permacultura tem 3 éticas, que seria a ética de cuidar da terra, cuidar das pessoas e pôr uns limites ao consumo e ao crescimento. Cuidar da terra e cuidar das pessoas, isso está meio que intrínseco um no outro, né? Se eu cuido das pessoas, se eu cuido da terra, estou cuidando das pessoas. Se já o de pôr limites ao consumo e ao crescimento, isso tem a ver com saber direcionar em que estamos investindo como sociedade, em que estamos investindo tanto na tecnologia, na ciência, na educação, né? Estamos investindo em coisas muitas vezes que nos comprometem as gerações futuras. Então, ele propõe essa visão de mundo de impor os limites tanto ao crescimento das pessoas quanto esse mito do progresso a base de qualquer custo, né? Que já vimos que não é o ideal, tá? Aí, depois desses 3 pilares éticos, tem essas pétalas, né, que podemos começar aqui com educação e cultura, que tem a ver com todas as formas e as metodologias de aprendizagem que a gente tem, desde que começa a ter uma vida social, né, o jardim, escola, colégio, que metodologias nós usamos aí para colocar os novos paradigmas nas cabeças das crianças ou para implementar essa nova cultura.
sim, onde os novos paradigmas sejam mais alimentados e os velhos paradigmas sejam desconstruídos. Né? Nas escolas atualmente, nos colégios, a gente trabalha na função da competição, então é melhor quem tem mais e quem consegue as melhores notas. E isso na natureza não funciona bem assim. Na natureza existe a cooperação, na planta se oferece para que as outras vivam, um animal precisa do outro, está sempre tudo interagindo cooperativamente, e enquanto mais cooperação existe, o ambiente é mais resistente, resiliente e abundante, sim? Então, meio que tentar passar isso para as formas de educação e cultura, que tipos de cultura a gente alimenta, cultura consumista ou cultura de conservação, de preservação, de produção, de não desperdício, né? Temos a cultura do lixo, a cultura de fazer cocô na água, por exemplo. Será que isso é o ideal para a Terra e o ideal para o ser humano? Então a gente traz esses novos pensares. Na pétala do espaço construído é onde na modernidade tem se chamado a bioconstrução, que é onde a gente considera todas as interações dos espaços construídos, do que se vai construir com o ambiente. Então, como posso fazer para não precisar ligar uma luz durante o dia, ou utilizar os materiais locais e a mão de obra local para construir o que eu preciso, construir estruturas que estejam totalmente relacionadas com o ambiente natural e não que sejam cópia do que a colônia, ou do que o conquistador, ou do que aquela novela ou o progresso diz que tem que ter. Né? Não precisamos ter todo mundo o mesmo tipo de casa, porque nem todo mundo vive no mesmo ecossistema, nem tem a mesma vegetação, nem o mesmo tipo de solo. Então, dentro dessa ideia, é meio que aprender a trabalhar com isso, pouco também entender esse funcionamento das energias da terra para saber bem onde é um bom lugar para construir, onde é um bom lugar para mexer com água, para fazer uma represa, sem, sem que essa ação seja um grande investimento e que essa pequena ação possa produzir um grande benefício para o ambiente. Sim? O posse da terra e governo comunitário tem a ver como são as formas da gente se organizar, as formas de resolver os conflitos. Nisso tem se desenvolvido várias ferramentas sociais, como a sociocracia, a comunicação não violenta, Dragon Dreaming, que ajuda a que as comunidades ou as pessoas possam se organizar, se escutar, se comunicar e poder construir essas novas formas, né? Que formas de ocupar a terra se tem, além da propriedade privada, além da compra-venda, né? Que outras possibilidades de governo se tem, além do prefeito, presidente e, e polícia e militares, né? A gente procura se autoconstruir, se autogovernar, dentro da cooperação, ser autossuficientes como biorregião. E isso, né, dentro dessa pétala da posse da terra, o governo comunitário tem essas formas legais de se implementar as comunidades, né, se é comunidade, é cooperativa, é associação, como que isso pode ser usado para fortalecer os coletivos. E existe muita gente aprofundando nesses estudos, né? Em ferramentas e tecnologias, como que a gente trabalha com a energia que existe abundante, né? Fomentando que tecnologias, que ferramentas, né? A gente estimula mais a energia no sentido por exemplo, eu preciso esquentar a água do chuveiro, então eu posso usar energia elétrica ou posso usar sol. Né? Então, uma necessidade básica pode ter mais de uma fonte, né? Ou talvez em lugar de estimular
que tudo seja através da energia elétrica, pode-se pensar em ferramentas e tecnologias utilizando outras forças, como a mecânica, por exemplo. Existem lugares onde o parquinho das crianças, a gangorra, o balanço, esses brinquedos já servem para fazer umas bombas e puxar água. Então, aí eu conecto o lazer das crianças com as construções que as crianças precisam, com tecnologia que deixa mais eficiente o meu espaço. Então, esse estímulo, esse estudo também faz parte dessa área, né, que a gente usa ferramentas como estratégias para melhorar os lugares ou para solucionar problemas. Em economia e finanças, é onde se trabalham essas novas formas de se ver a economia realmente como algo que tenha uma ligação entre a abundância, o ambiente e o bem viver. Então, não vamos colocar em cima do bem-estar das futuras gerações um lucro econômico, né, onde a gente pensa essas formas alternativas, essas formas criativas de economia, onde se estimulam os bancos de tempo, onde se estimulam as feiras de trocas, onde se estimulam as trocas diretas entre as pessoas, as cooperativas, as formas das pessoas se relacionarem economicamente para que todo mundo possa viver bem, né? As hortas comunitárias, aí tem várias estratégias, né? Os bancos de sementes, isso. Nesta pétala de saúde, bem-estar espiritual e físico, é onde vêm as práticas que ajudam a nos autoconhecer e a trabalhar no nosso autoconhecimento e no cuidado com os outros seres, principalmente os humanos, os vivos que vemos, seres vivos que vemos. Pode-se dizer, para quem não é católico, apostólico, romano ou evangélico e não tem um Deus como guia, um Deus assim, físico, barbudo como guia, pode-se pensar que esse bem-estar espiritual também pode ser a consciência em como eu me coloco, como eu estou aqui no mundo, como eu conheço a minha forma de estar no mundo e como isso se relaciona com os outros. Se essa espiritualidade não está ligada diretamente com um Deus ou com uma religião, senão mais bem com uma forma de se colocar no mundo com respeito a si mesmo e aos outros, né? Sem colocar bem e mal ou que uma religião seja melhor que a outra. A permacultura abraça todas as crenças, sem dizer que uma é melhor que a outra, e mais bem pega o melhor que cada uma dessas possa ter para ver em que somos comum, né, e construímos essa unidade, sim? Esse foco mais bem em pensar na Terra como um organismo vivo que interage com nós. Isso. Aí tem muito para se fazer e para se estudar na saúde, as plantas medicinais, as terapias holísticas que têm aparecido e várias outras técnicas e formas de trabalhar com esta invisibilidade. O manejo da terra e da natureza tem a ver com a agricultura, como a gente utiliza a forma, os ciclos e a força dessa natureza para nossa permanência. Então, aí é onde a agroecologia entra, onde o manejo ecológico do solo e da água entra, onde a gente questiona, por exemplo, de novo, esse hábito humano de fazer cocô na água limpa e usar 10 litros de água limpa para tirar esse cocô das vistas, sendo que já se comprovou em muitos estudos que o resíduo humano também é adubo e se é usado do jeito certo, fazendo compostagem e humus e tal, isso pode produzir muita abundância e é um recurso muito rico.
né? Então, isso, quanto lixo misturado vai para os aterros, para os lixões, quando na verdade na natureza não existe o lixo, isso é uma ideia humana. Na natureza existem os recursos e o excedente de um sistema é o alimento de um outro, então não existe o desperdício, tudo é reaproveitado dentro do sistema, então a gente tem que pensar isso também na nossa vida diária. E aí vem a reciclagem, a compostagem, o manejo ecológico de água com filtros ecológicos, com sistemas de tratamento de água cinza, principalmente. Eu, pessoalmente, acredito que não se deveria produzir água negra, que fazer com água limpa é uma doença humana que nos desconecta totalmente com os ciclos. E a permacultura ela está muito ligada com os ciclos e se favorece destes ciclos. Então, se a gente pensar que estamos colocando todo o recurso que nós produzimos, o único recurso que podemos devolver à natureza depois de tudo que nós consomemos, a gente, em lugar de aproveitar isso, nós produz grande problema de contaminação e de poluição, colocando tudo isso na água e mandando tudo isso para um lugar só, e depois enchendo rios e mares de cocô e plástico e isso. Então, é para se pensar, sim? Essa aqui é a flor da permacultura. Normalmente, quem aprofunda nesse estudo, existe um curso que se chama PDC, Permacultura de 5 cursos, ou curso de desenho permacultural. É um curso de 72 a 80 horas, onde se aprofunda em cada uma destas pétalas e, além disso, se coloca todas essas pétalas em função do desenho, sim? Então, aí, além dessa ética e dessa área de estudo, a gente utiliza umas chaves, umas técnicas para facilitar o desenho, isso já mais concreto na hora de pensar no desenho permacultural para criar assentamentos humanos sustentáveis. Então, uma dessas formas de trabalhar esse desenho é criando zonas, zonificando as nossas áreas, e outra é encontrando os setores, sim? Então, podemos dizer que a zona 0 é a casa, é o que está próximo, é o núcleo onde sai tudo. Aí a zona 1 seria o que está mais próximo da casa, que isso, a zona está relacionada ao número de vezes que eu tenho interação com aquele elemento. Então, por exemplo, na zona 1, eu vou colocar os elementos os sistemas que eu mais me relaciono, como, por exemplo, a composteira. Todo dia cozinho, todo dia tem que sair algum resíduo de casa. Então, a composteira vai estar mais próxima porque eu vou caminhar menos metros para chegar nisso. Sim? E se por exemplo, entre a casa e a composteira estiver o galinheiro, eu já posso deixar algumas coisas e trazer outras para casa, porque tanto um quanto o outro se interrelacionam, a composteira com a casa, com o galinheiro. Então, quanto mais interações elas têm, eu posso colocar elas mais próximas, né? A zona 2 já seria uma zona que eu manejo menos, né, que talvez onde posso ter umas hortas maiores, onde posso ter uns sistemas de produção maiores. A zona 3 é onde talvez possa pôr um pomar, os animais para pastar, né, onde posso ter umas áreas grandes de plantios de aipim, de palma, ou bosques comestíveis, né? A zona 4 já é uma área maior, né, onde posso ter grandes áreas de bosque, árvores grandes, plantios grandes de floresta ou de madeira ou de fruta. E a zona 5 seria a zona silvestre, área onde eu só vou entrar para tirar sementes ou para observar animais nativos, onde vou ter uma reserva genética do que é do lugar, sim? Então, essa zonificação está relacionada a quanto eu uso cada área e quanto manejo eu preciso de cada área. Ela não precisa ser circular, porque a maioria dos terrenos não são nem circulares e a casa não está no meio do terreno. Então, ela pode ter várias formas, né?
E isso, ela está relacionada com isso. Existe uma corrente da permacultura que fala da zona -1, que seria o indivíduo, a pessoa, como que está o ser dentro de si, como ele se coloca no mundo. E isso, né? Isso é o que tem a ver com as zonas, né? Na agricultura também se usa muito, né? A área dos animais, a área do beneficiamento, o curral, o lugar onde planta a palma, o lugar onde planta as coisas da casa, onde tem as frutas. Isso já se faz muitos anos. Aqui na permacultura simplesmente se relaciona isso à quantidade, a frequência de uso de cada elemento do sistema, tá? E aqui, quando falamos dos setores, a gente tem que identificar dentro do nosso sítio, nossa casa, nossa propriedade, ou de onde estamos fazendo o desenho permacultural, como é a nossa posição com respeito aos elementos, aos elementos, ao sol, ao vento, à chuva, à inclinação, aos setores que influenciam na nossa vida e a gente não tem o controle dele, né? Por exemplo, eu não posso escolher por onde vai sair o sol, então ele sempre vai sair pelo leste, que nesse caso está aqui, né? Essa linha amarela é a área de incidência do sol, o sol vai sair aqui pelo leste, vai fazer esse caminho e vai se pôr pelo oeste, né? Aqui tem a área de vento. Neste caso aqui do exemplo, também é pelo mesmo lado, tanto o sol quanto o vento, eles têm mais incidência no norte. Aqui, por exemplo, tem uma área úmida, também é legal identificar, que eu não posso controlar isso. Aqui ele identificou uma área de ventos frescos, que é interessante quando a gente pensa no desenho da casa, na posição da janela, a ventilação para a bioclimática da casa, para utilizar menos recursos externos artificiais para manter a casa climatizada, né? Aí aqui está um corredor de vida selvagem, que é algo que também se pensa, né? Aqui dentro dessa zonificação, 1, 2, 3, 4, a zona 5 chega até perto da casa. Então, é isso, os sectores, né? Então, a gente primeiro o primeiro que tem que se fazer é chegar no sítio e, através da observação e da pesquisa, saber de onde vem o vento, de onde vem a chuva, de onde vem o sol, quanto tempo de chuva tem no ano, quanto é a quantidade máxima de chuva que deu, qual é o mês que mais chove, qual é a maior seca, qual foi o maior período de seca que teve, por onde vem o fogo, né, que plantas são as que combatem esse fogo. Aí, fazendo esse estudo, a gente vai se apoiar para saber decidir onde pôr uma barreira de vento, onde plantar palma para que o vento não chegue, onde colocar o telhado inclinado para que direção, para poder aproveitar melhor a incidência solar para esquentar água ou para gerar energia fotovoltaica, sim? Então, essas são as chaves para o desenho, e essas chaves se apoiam nos princípios, que aí existem alguns princípios que estão relacionados com os processos ecológicos que foram resultado dessa observação da ecologia, que nos ajudam a decidir, nessa toma de decisões e nos ajudam para ter um bom desenho permacultural do que queremos. Aqui o exemplo de alguns princípios que são os que o David sistematizou, o aluno, né? Então aqui podemos ver os 3 éticas no centro: cuidar da terra, cuidar das pessoas e partilha justa. Tem gente que coloca partilha justa, distribuição do excedente, limites ao consumo. Quando a permacultura nasce, ela nasce com a proposta firme de colocar esses limites ao consumo e ao crescimento, porque a ideia o paradigma do progresso estava em embate direto com o desenvolvimento da natureza. Então, progresso não é o mesmo que deixar, não é o mesmo que crescer, né? Então, esse progresso econômico não limita o crescimento humano. Então, aí a gente tem que encontrar esse equilíbrio, sim?
Aqui o princípio observa e interaja. A primeira coisa da permacultura e da ecologia e de quase tudo na vida é observar. Depois de observo eu faço uma ação e depois dessa ação eu observo de novo. E assim fica um ciclo, observação, experimentação, observação, experimentação. E aí vai criando conclusões. Aqui um segundo, capta e armazena energia, não? Que a gente falava de captar água da chuva, de não desperdiçar os nossos recursos, né? Às vezes as árvores armazenam a energia do sol em frutas, em madeira, em folhas, né? Aqui outro princípio é obter rendimento, né? Tem a ver com o que a gente vê na natureza, ninguém planta, ninguém cuida, ninguém faz muita coisa e ela é fértil, é abundante. Então a gente tem que tentar replicar isso nos nossos sistemas. Pratique a autorregulação e aceite o feedback, que isso está relacionado com a teoria Gaia, né? A Terra é um organismo e todo organismo tem a capacidade de se autocurar. Se a gente vê um animal doméstico, um cachorro que teve um acidente ou machucou, o cachorro vai num cantinho, fica 2, 3 dias sem comer, com pouca água e se autocurando, né? se sarando. O mesmo acontece com a natureza, se a gente, por haver abandonar uma cidade, ficar ela ali cheia de concreto, de ferro e vidro e coisas artificiais, em pouco tempo seguramente a natureza vai reduzir tudo isso artificial à natureza de novo e se regenerar e criar vida onde alguma vez teve concreto. Use e valorize os recursos e serviços naturais, renováveis. Isso está relacionado com isso que tínhamos falado das energias. Estamos numa sociedade petróleo dependente e já está mais do que comprovado que o petróleo é um recurso limitado. Então, se toda a nossa economia e nossa tecnologia e nossa ciência está baseada no petróleo, vai chegar uma hora que essa fonte vai escassear. Temos que valorizar e usar mais os recursos que estão disponíveis e que são renováveis, como o sol, o vento, madeira, matéria orgânica, biomassa, sim? Não produza desperdício, que é algo que a natureza fez, que eu já falei, né? A natureza não produz lixo, o lixo é uma criação humana, ela vem junto do humano. Se a gente fosse mais natural, talvez todo o nosso lixo poderia ser reaproveitado, reutilizado, reciclado, reduzido. Isso. Outro princípio para facilitar o desenho é os padrões, desenho de padrões e detalhes. A gente vê os padrões da natureza e tenta replicar. Então, por exemplo, o padrão da ramificação de uma árvore é o mesmo padrão do como um rio vai crescendo e nascendo, como nasce um rio. Se a gente faz os sistemas de irrigação com esses padrões, tem uma facilidade. A gente usa padrões como o espiral, que é um padrão de crescimento também para facilitar os canteiros, em lugar de fazer linhas retas, fazendo linhas curvas e sinuosas, aumenta as bordas e é um sistema mais parecido com o natural, um padrão mais parecido com o natural. Então isso tem a ver também. Integrar ao invés de segregar, a permacultura, em lugar de afastar os diferentes, tenta integrar e se enriquecer com essas diferenças. Então, isso integrar ao invés de segregar vale tanto para as plantas quanto para as pessoas. Então, a gente estimula, por exemplo, a alimentação com plantas alimentícias não convencionais. Estamos integrando elas em lugar de querer tirar isso que vem de graça. Né? Integrar as pessoas que têm alguma dificuldade, ou as culturas, ou isso, né? Use soluções pequenas